Uma vez o Stan Lee disse que o Superman era simplesmente desinteressante, galera, e os fãs foram à loucura. Mas eu preciso te dizer que ele não estava completamente errado nessa afirmação, galera, e eu vou te explicar por quê. Fala galera, eu sou o Marlon e hoje eu quero fazer uma análise que me incomoda faz bastante tempo. Uma crítica que o Stan Lee, que a galera geralmente descarta como uma rivalidade entre a Marvel e a DC, mas que quando você para pra investigar de verdade, tem muito mais substância do que parece. E ao final, eu vou conectar isso com algo que o MCU tá errando agora mesmo, com os personagens que a gente gosta. Em 2006, numa entrevista documentada ao Web of Histories, o Stan Lee foi perguntado quais personagens da DC ele gostaria de ter escrito, e a resposta dele foi simplesmente assim, abre aspas: se eu tivesse feito o Superman, eu teria feito ele diferente, eu teria feito ele mais vulnerável. A ideia de poder fazer qualquer coisa torna ele um pouco desinteressante. E é isso, não foi ele meio que declarando guerra a DC, não foi marketing da Marvel, foi uma crítica genuína de um escritor com décadas de experiência, né, que estava identificando um problema narrativo que ele conhecia muito bem, porque a Marvel passou anos tentando não cometer o mesmo erro. E essa distinção importa bastante porque o problema que ele apontou é real, só que a solução que ele propôs também não era a melhor de todas. Vamos começar meio que com que o Superman é o problema, né? Qual o problema real do Superman em primeiro lugar? Vamos usar de exemplo o Peter Parker. Quando ele apareceu lá em Amazing Fantasy XV, o Stan Lee fez algo que parecia simples, mas era revolucionário. Deu poderes extraordinários a um garoto. E o mais importante, né, que ele não tirou os problemas ordinários da vida comum quando deu esses poderes extraordinários. O Peter podia parar super vilões, mas não conseguia pagar o seu aluguel. Putz, estou lascado. Podia salvar cidades, mas não conseguia manter um relacionamento estável. Isso criava tensão constante que você nunca sabia qual lado ia estar perdendo. O Superman era o oposto disso, galera. Ele sempre foi assim e foi mudando isso com o tempo. Quando o Superman apareceu em 1938, ele tinha alguns limites. Ele era forte, rápido, resistia a balas, mas a cada nova edição ele se tornava mais poderoso. Cada ano adicionava um poder novo a ele. E quando chegou nos anos 50 e 60, ele estava num lugar onde que conseguia fazer coisas que ninguém mais fazia. Nem sentido narrativo fazia. Por exemplo, ele movia planetas, viajava no tempo, era praticamente onipotente. E a pergunta que vai escalando e que cria é a mesma que a garotada faz assistindo os filmes de hoje. Se ele pode fazer tudo isso, por que o mundo ainda tem problemas, galera? Essa é uma pergunta real. Por que ainda existe crime, né? Guerra, tragédia? A resposta é bem honesta, né? Não existe uma boa resposta no final das contas. Quando o público começa a fazer essa pergunta é porque meio que você perdeu a batalha narrativa. E a DC percebeu isso. E a solução que eles encontraram foi a Kryptonita, uma pedra radioativa do planeta natal destruído do Superman, uma fraqueza física, e na primeira vez que funcionou, porque criou uma tensão real na verdade, né, mas aí virou uma dependência. Cada escritor tinha que colocar o Superman em risco e tinha que buscar essa pedra verde, né, todo arco tinha que ter Kryptonita, todo vilão ameaçador tinha Kryptonita, e em alguns anos, quando essa pedra verde aparecia em toda a história, o público já sabia que tudo ia acontecer do mesmo jeito, e aí isso foi sumindo. A tensão que devia ser criada pela fraqueza virou clichê da franquia, porque a Kryptonita, ela atacava o corpo do Superman. E o corpo do Superman nunca foi o grande problema dessa história. O grande problema era criar stacks genuínos para alguém que fisicamente não pode ser derrotado literalmente, né? Não de forma convincente por muito tempo. E a resposta para isso, quando finalmente apareceu, não veio para enfraquecer o Superman, veio para mudar completamente o tipo de problema que ele enfrentava. Em 1986, o Alan Moore escreveu o arco chamado O que Aconteceu com o Homem de Aço. Esse arco foi publicado em Superman 423 e na Action Comics 585. A história é amada até hoje, mas não porque não tinha um vilão novo ou porque uma fraqueza nova apareceu, não tinha Kryptonita especial. Ela é amada porque o Moore finalmente fez a pergunta certa. O que acontece quando você ataca os valores do Superman em vez do corpo, já que ele era invulnerável? E um por um, as pessoas que o Clark Kent amava começavam a desaparecer nesse arco. Os relacionamentos que davam sentido à vida dele são destruídos. E quando chega o momento de vencer, o preço é abrir mão de algo que define ele, que é fundamentalmente, não existe Kryptonita nessa história. O que existe é uma situação onde os poderes não ajudam ele, porque o problema nunca foi físico nessa história. E o Grant Morrison também entendeu a mesma coisa de um ângulo um pouco diferente em All-Star Superman. A minissérie publicada em 2005 a 2008, o setup é bem legal.
O Lex Luthor expõe o Superman a uma dose letal de energia do sol, uma overdose. E o Superman, ele acaba criando uma doença ali, né? Ele tá destinado a morrer. E ele sabe disso, né? Ele fica ciente disso. E a série inteira é sobre como o ser mais poderoso do universo vai lidar com um único inimigo que a força de vontade e visão de calor não resolvem: o tempo. E de repente o personagem mais invulnerável da ficção ficou mais humano do que qualquer outro herói que a gente conhece. Porque a mortalidade é o grande equalizador. E isso não exigiu tirar nenhum poder do Superman. O Mark Millar jogou a questão em um ângulo ainda mais radical com o Superman entre a foice e o martelo, lá em 2003. A pergunta central é: e se o Superman tivesse caído na União Soviética, sem ser dos Estados Unidos, sem tirar os poderes da equação por completo, né, trocando apenas a ideologia do personagem? E aí que você descobre que o Superman, sem os princípios que o definem, não são mais o Superman. Ele não é mais o Superman. Ele continua com um poder igual, mas o herói acaba desaparecendo. São 3 histórias diferentes, galera. 3 abordagens diferentes, mas todas têm a mesma conclusão. O problema do Superman não se resolve enfraquecendo ele fisicamente, né? Se resolve criando dilemas, onde a força simplesmente não é a resposta central de tudo. E é aí que eu preciso falar um pouco do MCU, porque esse erro não é exclusivo da DC, e eu acho que é o ponto mais importante do vídeo inteiro, galera. Vamos lá. O Thor, depois de Ragnarok, ficou muito poderoso. Ele ficou bem poderoso demais, simplesmente incrível. E aí o Christian Bale, como Gorr, tinha motivação, um arco emocionante e devastador, e o vilão que devia ser memorável. Então, no final das contas, eu não senti que o Gorr representava uma ameaça física real contra o Thor. Falando da Wanda depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a personagem mais poderosa do universo, né, simplesmente a Marvel removeu ela do tabuleiro num ato de autossacrifício, que simplesmente ela não sabia como continuar, criando stacks convincentes pra ela, porque ela tava muito poderosa. Foi uma decisão narrativa bem pensada, mas a rendição criativa disfarçada ali por trás de tudo pra concluir o arco da Wanda foi meio desesperado, porque eles não sabiam mais o que fazer com tanto poder que a Wanda tinha. E o grande problema que o Stan Lee identificou no Superman lá em 2006 na entrevista continua sem solução sistemática. Ele reaparece toda vez que um personagem fica poderoso demais para qualquer ameaça física funcionar contra ele. A resposta é como o Moore e o Morrison provaram, sempre foi a mesma: atacar os valores e não o corpo do Superman. Então, digamos que o Stan Lee estava certo? Bom, meio que sim e não. Ele estava certo que o Superman, ele cria um problema narrativo real que muitos escritores não souberam resolver ao longo dos anos. E os anos de kryptonita forçada nas histórias, crises que resetavam os poderes, vilões cada vez mais absurdos, tudo são consequências diretas do que ele apontou. Mas a solução que insinuou, que era tornar o Superman fisicamente um pouco mais vulnerável, não chega no problema de verdade. As melhores histórias do personagem provam o contrário. All Star Superman não funciona porque o Superman ficou mais fraco no decorrer da história. Funciona porque ele tá morrendo, e mesmo assim ele escolhe gastar cada segundo que resta da sua vida servindo as pessoas da Terra. Porque manter a bondade quando você tem todos os motivos do mundo pra não ter é a parte mais difícil de tudo isso. E isso não é a visão de calor, não é a força e não é a velocidade. É o que faz o Superman ser o Superman, são seus valores. Bom, galera, comenta aqui embaixo o que você acha. Se acha que o Stan Lee estava certo sobre o Superman? Qual personagem do MCU você acha que tem o mesmo problema hoje em dia, né? Ele se tornou tão forte que hoje em dia a Marvel já não sabe mais o que fazer com esse personagem. Aproveita, me segue lá nas redes sociais, não esquece de me seguir aqui no YouTube também, deixar seu se inscreva e deixa o like nesse vídeo também, fortalece demais. Comenta aqui embaixo que eu quero saber os comentários de vocês. Valeu e eu fui!